Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então nós vamos iniciar uma aula de anatomia em generalidades sobre ossos e articulações. Deixa eu abrir aqui a aula. Vou colocar aqui no modo apresentação. Isso. Então, para falar sobre generalidades sobre ossos e articulações, nós vamos fazer dois vídeos. Um vai cobrir mais a parte de ossos e o segundo vídeo nós vamos cobrir mais a parte de articulações. Primeiramente, dizer que existem tecidos biológicos endurecidos que estão amplamente espalhados pelo reino animal, tá? Existe uma versão desses tecidos endurecidos, que são chamados de exoesqueleto, e uma versão chamada de endoesqueleto. Né? No exoesqueleto, como o próprio nome indica, esse tecido endurecido ele fica por fora, recobrindo o organismo. E o endoesqueleto, também como o próprio nome indica, a gente tem esse tecido endurecido dentro do organismo, né? Que é o caso que se aplica para os seres humanos e é onde a gente vai desenvolver aqui essa aula, tá? Muito bem, as funções desse tecido endurecido, então, né, que então forma peças específicas que são chamadas de ossos. Esses ossos, então, têm funções de suporte. Tá? E suporte do quê? Suporte de todo o corpo e de estruturas internas também. Tá? Então, vai fazer o suporte de músculos, vai fazer o suporte de órgãos, especificamente localizados na cavidade torácica, na própria cavidade pélvica, são alguns exemplos, né? Também os ossos estão envolvidos em movimento, porque esses ossos possuem junções, ou também chamadas articulações, que permitem, então, o movimento desses ossos de maneira coordenada. Né? Esses ossos em conjunto nós chamamos de esqueleto. Tá? Então, também tem uma função de proteção, principalmente de estruturas frágeis e nobres, que nós vamos ver alguns exemplos. Está envolvido com reserva de minerais, especialmente de cálcio e fosfato. Não é um assunto aqui da anatomia, mas só para dizer para vocês que os ossos têm esse papel de reservatório de minerais que são importantes para a homeostase do organismo, né, para a manutenção das condições básicas, e também na síntese de células do sangue, hematopoese. Então eu vou passar aqui alguns exemplos. Então, na questão do suporte, então a gente tem aqui esses sistemas de alavancas no nosso corpo. Então aqui na esquerda de vocês tem um exemplo que então aqui tem um osso, tá? Esse osso é o húmero, né? Então nós estamos falando aqui do membro superior, né? Aqui nós temos a ulna e o rádio na região do antebraço e o húmero aqui na região do braço, né? Então vocês vejam que o húmero ele se articula, tá? Ele se conecta com a ulna aqui, também tem uma conexão com o rádio e isso permite movimento. E existe um tecido chamado tecido muscular que forma esses músculos. Aqui é um desses músculos. O nome dele é braquial, não precisa guardar esse nome, tá? Mas o que é importante ver aqui é que esse músculo está conectado no húmero e também conectado aqui na ulna. Então, quando ele entra em contração, se encurta, ele vai tracionar a ulna e permitir o movimento. Tá? Isso vai acontecer em vários e vários locais do organismo. Então, o nosso corpo, aqui vocês podem ver na direita de vocês, ele está repleto desses músculos, que isso nós vamos ver numa outra aula, na aula seguinte, né? E esses músculos, na grande maioria dos casos, estão inseridos
nos ossos e permite então o movimento desses ossos que estão articulados. Muito bem, função de proteção. Então, alguns exemplos, né? Então, o crânio protege o encéfalo, a coluna espinhal protege a medula espinal que está lá no seu interior. Tá? Essas estruturas, né, encéfalo, medula espinal, elas são extremamente sensíveis, frágeis e precisam estar protegidas. Órgãos nobres, como coração e pulmões, também estão protegidos por uma estrutura óssea chamada caixa torácica, ou gradil costal, também chamado, que vai fazer a contenção, proteção dessas estruturas importantes. Não é nosso assunto, como eu falei para vocês, mas os ossos possuem, então, se constituem também numa reserva de minerais bastante importante, principalmente cálcio e fosfato. E cálcio e fosfato pode ser usado pelo organismo para várias coisas e em determinadas situações esses minerais podem ser mobilizados do osso para o restante do organismo, tá? Isso é o pessoal da fisiologia que vai discutir com vocês, mas aqui só para constar, tá? E também a síntese de células sanguíneas, que é feita pelo canal medular, que é essa cavidade que tem aqui dentro dos ossos. Então, o que nós estamos vendo é um osso que foi cortado transversalmente, tá? E você percebe a presença de uma cavidade. E nessa cavidade, quando o tecido está fresco, né, ou em vivo, né, no organismo vivo, nós temos aqui um tecido bastante frágil, muito delicado, que é a medula óssea, e aqui nós temos a síntese, então, de células do sangue. O osso também não é nosso assunto da anatomia, mas vou passar rapidamente só para constar aqui, para vocês ficarem sabendo. Lá na fisiologia vocês vão discutir isso, tá? Que ele é muito sensível à ação hormonal, de vários hormônios. Os principais são o hormônio do crescimento, que vai induzir o crescimento, obviamente o nome já diz, né? A calcitonina, que vai fazer o manejo do cálcio desses ossos, é sintetizada por células que ficam na glândula tireoide. Os detalhes disso realmente o pessoal da fisiologia vai desenvolver com vocês. E o paratormônio é produzido pela paratireoide e também tem a função de mobilização de cálcio. Tá bom? Então, vários hormônios aqui, tem alguns outros ainda envolvidos, mas esses principais aqui que fazem o manejo do cálcio no osso e induzem o crescimento. As características do tecido em si, microscópicas, vocês vão ver com o pessoal da histologia, mas eu preciso dizer algumas coisas aqui para vocês entenderem essa questão do osso ser endurecido. Tá? Ele é constituído por um tecido biológico que de fato é duro, né? Então, como é que isso acontece, né? Nesse tecido em particular, o material que envolve as células, que é a chamada matriz extracelular, ele é um tecido que tem, então, uma parte orgânica, que é o normal, que tem todos os tecidos biológicos, mas ele também tem, né, nessa matriz, a presença de sais de cálcio e fosfato também, não está escrito aqui, mas também fosfato, formando cristais. Tá? E esses cristais estão impregnados, imersos nessa matriz, então constituindo essa matriz e então fazendo esse tecido se tornar duro. Tá? E as células ficam ali dentro. Tá certo? Então a gente diz que o osso ele possui uma matriz extracelular que tem um componente orgânico, que é
o normal, formado principalmente por proteínas do tipo colágeno, né? E tem também uma fração mineralizada que é endurecida, tá bom? Então isso não tem nos outros tecidos biológicos. É uma particularidade do tecido ósseo, e esse tecido então forma as peças ósseas que a gente vai ver já daqui a pouco, tá bom? Então é um tecido que, apesar de endurecido, ele é muito plástico, né? Ele cresce, ele pode se regenerar com bastante potência, facilidade, e ele se adapta às alterações do ambiente, tá? Muito bem, os ossos, então, a gente vai ver daqui a pouco aproximadamente quantos ossos tem no corpo humano, né? Mas existe uma variação do número de ossos e um dos componentes importantes é a idade, tá? Então aqui vocês estão vendo um desenho, né, de um crânio de um neonato. Veja que na frente a gente tem a presença desses dois ossos aqui, que são chamados de ossos frontais. Eles são chamados frontais porque eles estão bem no fronte mesmo, no crânio, né? Os frontais. No entanto, quando a gente chega na idade adulta, esses dois ossos frontais se fundem e isso se transforma em um osso frontal. Então você vê que a contagem do número de ossos vai mudando. Com a idade, a tendência é diminuir o número de ossos conforme o indivíduo vai ficando mais velho. Não precisa se preocupar com isso, tem muitos nomes aqui. Isso é só uma lista que você pode usar para consulta, né? Nós não vamos cobrar esse tipo de conhecimento assim, dessa forma, né? Mas os ossos, eles têm acidentes, ou podemos dizer de uma outra maneira que os ossos têm um relevo. Tá? E esse relevo, ele tem várias estruturas ali, então a gente divide essas estruturas aqui, sistematiza isso, descreve isso. Então, por exemplo, a gente tem elevações ósseas, né? Elas podem ser alongadas, podem ser arredondadas, podem ser agudas, significa em forma de ponta, tá? Curvado ou em forma de gancho. E aqui tem as descrições dos pormenores aqui, tá bom? Novamente, isso aqui é uma lista para vocês terem com vocês e se quiserem fazer consulta, né? Existem depressões ósseas, né, que são recessos ósseos, então áreas que estão mais baixas naquele relevo ósseo. Orifícios, que são então passagens ou literalmente buracos, né, nesses ossos. A gente vai ver alguns desses ossos que têm esses orifícios, tá? E existem as superfícies articulares, ou seja, os ossos, quando um osso entra em conexão com o outro osso dele vizinho, ele faz isso através de uma articulação ou uma superfície articular. Tá? A gente vai ver as articulações também no outro vídeo que vai seguir. Muito bem. Os tipos de esqueleto que a gente tem no corpo. Então, no corpo humano, a gente tem uma divisão básica do esqueleto em esqueleto axial. Axial significa eixo, tá? Então é aquela parte do esqueleto que está no nosso eixo principal. Então, excluindo os membros. O que constitui o esqueleto axial? Cabeça, tá? A região da cabeça, coluna, toda a coluna vertebral, e o tórax. Então, aqui essa região aqui formada aqui pelo gradil costal, tá? Então, a costela e mais alguns ossos aqui. Esse é o nosso esqueleto axial. O esqueleto apendicular é aquele compreendido, então, pelos membros, tá? Apendicular no sentido de apêndice, uma coisa que está pendurada, né? Se estende do corpo principal. Então, isso é o sentido de apendicular que vem de apêndice, tá bom? Então, a gente tem aqui então, os nossos membros superiores e inferiores, e os membros, então, devidamente articulados com as suas cinturas, tá? Essas cinturas
Então, são estruturas ósseas de conexão. A gente tem a cintura escapular, que é formada, eu vou falar mais na frente com mais detalhe isso, mas é formada por ossos aqui nessa região do ombro, tá? E esses ossos se ligam, eles conectam o esqueleto axial com o membro superior, tá? Então, é uma cintura. E nós temos a cintura pélvica, que é formada aqui pelo osso da pelve, tá? É o osso do quadril, a gente vai ver também um pouquinho mais de detalhe dele daqui a pouco. E ele faz, então, a transição, a conexão entre o esqueleto axial, propriamente dito, e o membro inferior. Bom? Então, o esqueleto apendicular é formado pelos membros e suas respectivas cinturas. Como eu já falei, escapular para membro superior e pélvica para membro inferior. Muito bem, os ossos são classificados, tá, pessoal? E eles são classificados segundo alguns critérios, e um critério muito utilizado é uma classificação quanto à forma dos ossos. Então, nós temos os ossos longos. Tá? O que é um osso longo? É um osso que tem uma dimensão, ou a dimensão comprimento, muito maior do que a dimensão largura. Tá bom? Então, por exemplo, esse osso aqui, né? Então, ele tem muito comprimento, tá? E ele é pouco largo. Então, ele tem esse aspecto de longo. Isso é muito intuitivo, né? Porque na vida cotidiana a gente chama as coisas de longo, né? Uma coisa longa é isso, ele tem muito comprimento e pouca largura. Tá bom? Isso não implica em tamanho do osso em si, o tamanho absoluto do osso. Aqui nós estamos falando de um osso bem grande e ele é longo. Mas, por exemplo, na região da mão, a gente tem alguns ossos que eles não são grandes, mas eles são longos. Então, ser longo tem relação com a proporção entre o comprimento e a largura, tá bom? Muito mais comprido do que largo, isso é longo. Usando esses mesmos conceitos, a gente tem um osso chamado de osso plano. Então, o osso plano é o contrário. Ele tem muita largura e o comprimento é bem curtinho, tá? Então, ele tem esse aspecto de lâmina, tá? E um ótimo exemplo são os ossos do crânio, tá? Que aqui tem um desenho, né, evidentemente aqui, em que foi feito um corte sagital mediano e a gente está com uma vista lateral, tá bom? Nessa situação a gente vê em corte aqui vários desses ossos do crânio que são ossos planos. Tá bom? Existem outros exemplos, como parte do osso do quadril também é plano e tal. Mas os ossos do crânio, eles são um excelente exemplo de ossos planos. Existem também os ossos curtos. O osso curto, o conceito dele é o seguinte: o comprimento e a largura são equilibrados. Bom, não é nem comprido nem largo. Então, comprimento e largura estão equilibrados. Então, isso acaba tendo um formato de pedra de rio. Tá? Então, exemplo disso daí são os ossos do carpo, que são os ossos do punho dessa região aqui. Tá? Então, esses ossos do carpo, a gente vê realmente que eles têm esse formato de pedra de rio mesmo, cada um com algumas características particulares, mas todos eles têm essa característica de não ser nem muito comprido nem muito largo. Tá? Então, esses são os nossos ossos curtos. E existem alguns ossos no nosso organismo que eles são muito complexos, então eles não se encaixam bem nas classificações de forma que eu acabei de falar para vocês, e aí eles recebem o nome de irregulares, tá? Ossos irregulares. Então são ossos que têm muita complexidade na sua forma e aí recebem esse nome aí. Exemplo, a vértebra. Então, a vértebra é um osso que constitui a coluna vertebral, tá? Então, veja, ele tem uma área mais ou menos
que poderíamos até considerar como se fosse um componente curto, né? Nem muito largo, nem muito comprido, mas aí ele tem uma série de projeções aqui, tudo complexo e tal, então ele recebe esse nome de irregular. Tá? É um exemplo, bom exemplo, não é o único, mas é um bom exemplo de osso irregular, tá? Forma irregular. Outra classificação, alguns ossos aí francamente com predominância no crânio e face, eles são classificados como pneumáticos. O que é um osso pneumático? Ele é um osso que ele possui uma cavidade interna, que eu estou mostrando aqui um deles, tá? Uma dessas cavidades. Aqui tem uma outra, tá? De um outro osso desses. Mas vamos voltar para cá, tá bom? Esta cavidade, ela é repleta de ar. Não é o canal ósseo, tá? Aquele canal medular que eu falei para vocês. Lá tem tecido de formação de células ósseas. Não é isso. É um osso que tem uma cavidade repleta de ar, tá? Preenchida por ar. E tem mucosa revestindo essa câmara, tá? Essa câmara. Então, o que se entende por isso é que essa é uma forma do osso ganhar volume, então ele ajuda a manter aquela estrutura com volume tal, mas com uma leveza ao mesmo tempo. Tá? Então esse osso ele é maior, ele é leve. Tá? Isso tem realmente importância em ossos do crânio e da face, porque a nossa cabeça, né, ela é uma região do corpo naturalmente instável, certo? Ela pode cair para frente, para trás, para os lados e tal, né? Então, se ela for muito pesada, isso de fato é um problema. Então, esses ossos pneumáticos têm essa característica aí de serem bastante leves. Muito bem. Pneumáticos. Acho que isso. Eu voltei aqui nessa figura aqui do neonato e do adulto, porque acho que dá para entender melhor até essa questão do osso pneumático, né? Então, veja, o neonato, né, recém-nascido, os ossos que ainda não, do crânio e face ainda não se tornaram pneumáticos, eles não têm essas câmaras repletas de ar. Isso vai se formando ao longo do desenvolvimento pós-natal. Então, o neonato, na região da face dele, isso é muito notório, né? Porque o neonato ele tem uma face muito pequenininha. Daí aquele formato diferente do bebezinho, né? Que ele tem toda essa área aqui da face muito pequena em relação ao tamanho do crânio, né? E o que acontece? Acontece várias coisas aqui, é claro, mas uma coisa importante que acontece nesse desenvolvimento é que esses ossos da face eles vão ganhando essas câmaras internas, tá? E essas câmaras vão crescendo e tem ar lá dentro e isso vai culminando ali no adulto. Então veja que a região da face do adulto é muito maior, proporcionalmente ao tamanho do crânio. Tá bom? Isso acontece em grande parte por conta desses ossos pneumáticos. Então eles vão se desenvolvendo e as câmaras internas elas vão aumentando de tamanho. Bom, então você ganha bastante volume, mas você economiza bastante peso. Essa é a ideia do osso pneumático, tá? A gente já mostrou, acho que talvez tenha alguma foto. Tá, deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, do ponto de vista anatômico, assim, é que a gente consegue ver a olho nu, né? A gente percebe nos ossos uma estrutura, um tipo de osso bem compacto, ele é bem denso, a gente percebe a densidade dele, eu vou mostrar uma figura daqui a pouco, tá? Então ele é denso, né? E tem áreas que são formadas por trabéculos, tá? Que é chamado de osso trabecular ou esponjoso, tá bom? Então a gente tem o osso compacto,
e o osso esponjoso. Detalhe aqui é o seguinte, tá? Isso é uma coisa anatômica, mas do ponto de vista histológico, ou seja, ao microscópio, se você observar esses dois tipos de osso, o tecido é o mesmo. Tá? Então, na verdade, aqui é um arranjo anatômico que faz essas duas formas de osso aqui. Mas não é uma diferença de tecido em si, tá? O tecido histológico ele é o mesmo. Ó, aqui a gente consegue ver, olha, esse osso foi cortado longitudinalmente, tá? E você vê toda essa área mais externa aqui, ela é osso compacto ou denso, tá? E aí, certamente vocês estão vendo essas pequenas traves aqui internas. Então, isso é um tecido, perdão, isso é um osso esponjoso ou trabecular. Tá bom? Isso acontece com muita frequência, quase em todos os ossos tem esses dois componentes aí. E tem uma entidade, um termo, né, que ele não tem tanta utilidade assim na clínica, né, na vida profissional do profissional da saúde, né? Mas ele aparece nos livros, então eu vou falar, tá? Para vocês não estranharem quando vocês lerem esse termo, que é chamado de diploe. Então, o diploe é um nome dado ao osso esponjoso, tá? Ou trabecular, que fica entre duas lâminas de osso denso nos ossos planos. Então, como exemplo, a gente vê de novo esses ossos do crânio. Então, o que tem no osso do crânio, né? Ele tem, então, ele é plano, né? Como eu já falei para vocês. E aí você percebe uma camada que eu estou apontando aqui agora, que é um osso denso ou compacto, tá? Aí, internamente, tem um tecido esponjoso. Desculpa, tem um osso esponjoso. E daí tem uma outra camada de osso compacto. Ok? Então, esse osso esponjoso ou trabecular que tem aqui recebe esse nome de diploe, tá bom? É uma coisa bem particular e se vocês esbarrarem nesse nome, então vocês já sabem do que se trata. Não vou entrar em detalhes disso, então é uma figura bem complexa, tá? O que eu queria só dizer para vocês é o seguinte, os ossos, eles são revestidos por uma membrana chamada de periósteo, tá? Que o pessoal da histologia vai discutir bastante com vocês. Essa membrana, ela é constituída, né, é uma membrana muito fibrosa, então muito resistente. Ela não é muito grossa, mas ela é bem resistente. Ela faz o revestimento, então, como eu falei, do osso, da peça óssea. E ela é muito importante, tá? Ela é responsável por proteger, nutrir e fazer o reparo ósseo, inclusive participando do crescimento ósseo no seu diâmetro, tá? Um osso, quando ele cresce no seu diâmetro, ele depende do periósteo para fazer isso. Tá bom? O periósteo é tão importante, isso acho que é uma coisa interessante vocês saberem, né, na clínica, que quando o cirurgião está transferindo o osso de uma região para outra, fazendo enxertos ou fazendo corte de osso, o osso tem essa capacidade muito alta de regeneração. Mas uma coisa que o cirurgião sabe, né, que ele não pode fazer em hipótese nenhuma, é perder o periósteo daquele osso, tá? Por um acidente, por exemplo, fazer a raspagem do osso com um instrumento cirúrgico ali no acidente, por um acidente, obviamente, né? Então, fazer uma raspagem e perder esse periósteo. Se o periósteo estiver muito comprometido, perdido ou muito comprometido, aquele osso, aquele pedaço de osso que foi extraído para um enxerto, etc., alguma coisa do tipo, ele não vai funcionar, ele vai morrer. Tá bom? Então, o periósteo tem uma importância muito grande para a função óssea e reparo ósseo que vocês vão estudar na histologia. Como é que é o suprimento sanguíneo de um osso, né? Em geral, tá? Então, a gente tem um suprimento arterial, tá? E geralmente o componente principal num osso desse aqui, que é um osso longo, né? Deu para perceber, ele vai entrar pela diáfise desse
desse osso. O que é a diáfise, né? A diáfise é essa região mais alongada aqui, que não é a extremidade, não são as extremidades do osso, tá? Essa região aqui é chamada de diáfise. Tá? Então tem geralmente uma artéria que faz essa entrada, né? A artéria diafisária, porque é na diáfise. Então ele penetra, né? Faz uma ampla rede arterial, inclusive indo para a região aqui, essa região de transição com uma outra área do osso longo aqui, que se chama epífise óssea, epi de ponta, né? Então, epífise óssea, aqui nesse outro lado do osso tem uma outra epífise, tá bom? Então, esse suprimento sanguíneo ele arterial, né? A rede arterial se espalha, existem artérias geralmente menores, que são as epifisárias, que é de epífise, né? Então, elas vão penetrar na epífise, fazer a nutrição da epífise, e aí você tem uma drenagem venosa correspondente, tá bom? Essa drenagem venosa feita por veias, elas têm nomes correspondentes às artérias. Muito bem, essa é a nutrição básica de um osso. O canal medular a gente já falou, né? Que ele possui a medula óssea, que é um tecido reticular, né? Bem frágil, e lá existe a síntese de células do sangue, algumas células tronco são feitas lá. E quando esse tecido está muito ativo, a gente chama isso de medula vermelha. Tá? Quando ele vai ficando menos ativo, e isso acontece ao longo da idade, né, do envelhecimento e tal, aí essa medula ela passa a ficar mais amarelada com um componente de tecido adiposo, né? Então ela fica menos produtiva em termos de formação de células e vai sendo preenchida aí por tecido adiposo. Muito bem. Essa é a nossa medula óssea. Outro aspecto do osso é que ele pode crescer. A gente já viu que o periósteo tem um papel no crescimento em diâmetro, né, do osso, né? Mas ele também cresce em comprimento, tá? E a gente tem peças de lâminas de cartilagem que ficam entre a diáfise e as epífises ósseas e vão então mediar o crescimento, a expansão desse osso longitudinalmente, tá? No seu comprimento. Então, assim, o esqueleto humano tem um pouco mais de 200 ossos, tá? Tá aqui, ó, total 206 ossos, mas claro que depende da idade essa contagem, né? Mas assim, em torno de 200 ossos, né? Sendo que a gente tem aproximadamente 80 ossos aí no esqueleto axial e um pouco mais de 120 no esqueleto apendicular. Tá bom? Então, nesse 80 ossos, a gente vai ter o conjunto crânio-face, a coluna vertebral, o externo, que é esse osso que fica aqui na frente do gradil costal, a gente já vai mostrar, e costelas, né? E para o esqueleto apendicular, a gente tem as cinturas, tanto escapular como pélvica, aquelas áreas de apoio, né, de transição para os membros superiores, pela cintura escapular, e para os membros inferiores, pela cintura pélvica, como eu já falei para vocês, num outro slide. Então são muitos ossos, tem muitos detalhes anatômicos, muitos acidentes ósseos, que tem a ver com aquele relevo ósseo que eu falei para vocês, ali naquela lista, né, de estruturas ósseas. Então não é nosso objetivo aqui fazer um estudo aprofundado disso, porque, pra vocês terem uma ideia, existem disciplinas que são dadas para o pessoal da fisioterapia, por exemplo, educação física, medicina, que é só sobre aparelho locomotor e dura um semestre inteiro. Então a gente não tem esse objetivo aqui. Eu vou passar pelos ossos mais visíveis, tá? Mas sem entrar muito em detalhes com relação aos acidentes ósseos que tem nesses ossos aí. No crânio, numa vista frontal, chama atenção a presença do nosso osso frontal. Esse amarelo aqui
é bastante grande, tá? Então ele é um dos grandes ossos do crânio que vai proteger o encéfalo. A gente tem 2 ossos nasais, que são esses pequenos aqui, que ficam na região que ajudam a compor o nariz mesmo, tá? Essa região aqui do nariz, ela possui um componente ósseo. Se você apertar, você vai perceber realmente que é mais duro. E a ponta do nariz, o ápice do nariz, né, falando mais tecnicamente, ele não é duro, então ele tem cartilagem ali, né? Tá bom? Então essa parte aqui é formada pelos ossos do nariz, né? Formada pelos ossos nasais. Outro osso grande é a maxila, esse que aparece aqui. E a maxila vai se articular com os dentes superiores, tá? A mandíbula, que vai se articular com os dentes inferiores. A gente tem também, evidente aqui nessa vista frontal, um osso zigomático, esse mais azulado aqui, né? Claro que a maioria desses ossos estão impares, né? Mandíbula, maxila e frontal não, mas muitos ossos aqui estão impares. Existem muitos outros ossos que vão compor essa região da órbita aqui, que eu não vou entrar em detalhes. A gente consegue ver alguns ossos que numa vista lateral é muito mais fácil de ver. Aparece aqui o osso parietal, né? Um pedacinho do osso temporal, também isso numa outra vista a gente vai ver melhor, tá? Numa vista posterior, que está mostrado aqui nessa outra figura, a gente vê muito bem o osso occipital, né? O occipital fica então aqui nessa região aqui posterior do crânio. Numa vista lateral, a gente vê bem os grandes ossos aqui, só eu vou evidenciar, né? Novamente o frontal, aqui aparece o parietal, né? Esse osso que está representado aqui em verde. Aqui a gente consegue ver bem o occipital também, aquele osso posterior, né? Temporal, zigomático, aqui aparece também. Maxila, mandíbula. Tá? Esses são os principais ossos aí. Principais não, mas os mais visíveis, tá? Os maiores da região no conjunto aqui crânio face, né? Vista superior, a gente vê os parietais, a gente vê o frontal aqui, então aqui é anterior, né? E aqui um pedaço do occipital posterior. Então, saindo dessa região da cabeça, indo para a coluna vertebral. Coluna vertebral, bem complicada, eu não vou entrar em detalhes, vou fazer um resumo aqui, né? Então, ela é constituída por uma pilha de ossos, tá? Esses ossos são as vértebras e nós temos segmentos, então, que a gente observa nessa coluna. A gente tem essa região aqui superior, que é a cervical, né, que é essa área aqui, né, do pescoço. Depois a gente tem uma região torácica, que vai estar na região do tórax, obviamente, né? Uma região lombar, que fica abaixo do tórax. E a região lombar, né, através da sua última vértebra lombar aqui, se articula com esse osso em forma de triângulo chamado de sacro. Tá? O sacro ele já constitui, ele se articula com outros ossos e forma uma estrutura que chama-se pelve, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, mas aqui já é a base da coluna vertebral, nessa região. Então, isso daqui é uma vista anterior, tá? Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Numa vista lateral, a gente tem a percepção das curvaturas da coluna. Então, aqui a gente tem uma curvatura, que é chamada de lordose cervical, que numa vista lateral, eu vou ficar meio de lado aqui, né? É essa curvatura aqui, tá? Essa curvatura,
cervical, que chama-se lordose, ela se inverte no tórax. Então, ela não chama mais lordose, ela chama cifose. Tá? Toda essa curvatura aqui é a cifose torácica. Tudo isso é o normal, tá? Isso é considerado absolutamente normal. Aí essa curvatura, depois da coluna, do segmento torácico, ela se inverte de novo. E ela passa a se chamar novamente de lordose. E essa é a lordose lombar. Aqui embaixo, então, indo da primeira até a quinta vértebra lombar. Tá bom? Então, essas curvaturas são absolutamente normais, mas existem algumas patologias que essas curvaturas podem estar ou acentuadas ou ausentes. Tá bom? Então, pode haver caso, existe uma fração razoável da população que vai ter um quadro aqui na lombar que se chama hiperlordose, ou seja, essa curvatura é muito acentuada e isso dá predisposição para lesão e problemas ortopédicos e tal. Tá bom? Isso é só um exemplo de um problema que pode dar. Tá? Aqui a gente está observando uma vista posterior, então a gente vê o sacro aqui numa vista posterior. E só para aproveitar aqui, né, para colocar um conceito também de uma outra doença, né, que pode ocorrer, que a coluna vertebral ela pode ter desvios, né, ela pode ter curvaturas, essas não são normais, que elas são lateralizadas, tá? Então a coluna pode estar, em vez de ela estar relativamente retilínea, numa vista posterior ou anterior, ela pode estar curvada, né? Então isso é chamado de escoliose em C, ou ela pode ter um comportamento assim, ela pode ter uma curvatura para um lado, numa parte da coluna, e para o outro lado, num outro segmento. Então, essa escoliose geralmente é chamada de escoliose em S. Tá bom? Elas podem ser muito leves, isso acontece muito na população e acaba não dando nenhum sintoma, nenhuma complicação, mas elas podem ser bastante acentuadas e isso predispõe a muitas complicações, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos muito genéricos sobre vértebra. A gente não tem tempo aqui, condições de falar de detalhes sobre vértebras. Mas em geral, então, uma vértebra típica, ela vai ter um corpo, aqui numa vista superior, né? Tá? Ela vai ter um canal, e nesse canal a gente tem a medula espinal passando aqui, protegida, tá? E ela tem algumas protuberâncias, né? Alguns processos que são posteriores. Então aqui é anterior, tá? E aqui é posterior. Então a gente tem processo espinhoso, esse que é bem posteriorizado, né? Esse processo espinhoso, essa extensão óssea, né? Você consegue palpar a extremidade dela quando você põe a mão aqui nas costas e percebe essas pontinhas de osso, né? Isso, você está palpando a extremidade do processo espinhoso, tá bom? De uma determinada vértebra. Aí você corre a mão um pouquinho para baixo, você pega a outra e ou para cima, etc. Então você está palpando aí processos espinhosos de vértebras diferentes, vizinhas. Existem processos transversos, esses que eu estou apontando aqui. Esses a gente não consegue palpar porque tem muita musculatura aqui que está encobrindo eles, tá? E essa é uma vértebra típica aí do ponto de vista de uma vista superior, numa vista lateral aqui você vê o processo transverso aqui de novo, espinhoso aqui, né? O corpo vertebral aqui, tá bom? Aqui nessa vista lateral a gente vê também uma face articular superior e uma inferior. Essas articulações, essas faces articulares vão ser importantes para a articulação da vértebra de cima, aqui no caso, e da vértebra de baixo, aqui nessa faceta articular inferior.
a junção de duas vértebras, então, né, as vértebras vizinhas articuladas, né, elas vão formar um canal também. E esse é o chamado de canal intervertebral, porque ele é formado por duas vértebras e está entre duas vértebras vizinhas. Esse canal é muito importante porque a medula espinal ela vai emitir raízes nervosas que vão passar por esse canal, tá bom? E existe uma porcentagem razoável da população que tem alterações no tamanho desse canal, alguns distúrbios na formação óssea aqui e tal, que podem culminar no pressionamento das raízes nervosas, e isso dá um quadro clínico que pode ser muito importante. Tá? Não vou entrar em detalhes, não temos tempo, mas só para vocês verem que, apesar dos pontos em comum que eu acabei de falar para vocês sobre uma vértebra típica, vamos dizer, existem diferenças importantes na anatomia dessas vértebras, dependendo de qual região, qual segmento da coluna vertebral a gente está falando. Em geral, as vértebras cervicais são mais delicadas, porque elas também sustentam menos peso, né? Enquanto que as lombares são muito maiores e têm um corpo, por exemplo, muito mais avantajado para suportar uma carga muito maior, né? E a torácica está mais ou menos no meio do caminho aí. Tá bom? Mas elas têm diferenças importantes que a gente não vai aqui detalhar no curso aqui. Esse é o sacro, já falei dele, né? Um osso triangular, muito forte, reforçado. Ele recebe toda a carga da coluna vertebral sobre ele, nessa região aqui, tá? Então a última vértebra lombar se apoia aqui na base do sacro e distribui essa carga para ele ter uma distribuição metade para cá, porque aqui o sacro está articulado com o osso do quadril. E aí o osso do quadril então recebe essa carga que vem do sacro e transmite isso para os membros inferiores. Tá bom? Então esse é a base da coluna, que é o sacro. Vista posterior, tá? Não vou entrar em detalhes no relevo disso, tem várias coisas aí, mas nós não temos tempo de fazer isso. Agora falando um pouco do tórax, né? Então a gente tem no tórax ossos, né? Então um conjunto importante de ossos são as costelas. A gente tem 12 pares de costelas. Tá? Então elas vão fazer, essas costelas têm forma de arco e elas vão se ligar, se articular com a coluna torácica posteriormente, fazer um arco e se articular com essa região do externo, que é essa região anteriorizada do tórax, né? Então, no externo, a gente vai ter um osso que se chama manúbrio do externo, é isso que eu estou apontando, corpo do externo, e um pequeno osso, que é mais caudal, tá? Chamado de processo xifoide. Muito bem. Então, esse é o nosso tórax, costelas e externo, já falamos. E aí a gente tem, então, articulado com o tórax, a gente tem a cintura escapular. Então aqui a gente tem a cintura escapular de um lado só, né? O outro não está sendo mostrado. Então a gente tem a clavícula anteriormente. Esse osso é muito fácil de você palpar. Se você colocar a sua mão aqui nessa região, você já colocou a mão em cima da clavícula. Os dedos, as pontas dos dedos na clavícula. Aí você pode caminhar assim e você vai então palpar toda a clavícula. É um osso muito superficial, tá? Então é fácil de palpar a clavícula anteriormente aí, você mesmo. Aí você tem uma articulação aqui que chama crômio clavicular, não precisa memorizar isso, tá?
Mas de qualquer forma, há uma articulação da clavícula com um osso que é mais posteriorizado, chamado de escápula. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse osso da escápula, ele é posterior, tá? Então, para você pode palpar uma parte dele colocando a sua mão aqui atrás. Quando você põe a mão nessa região, é mais ou menos onde você alcança com um certo conforto, né? Sem forçar muito. Você já as pontas dos seus dedos vão se colocar na escápula. Você vai estar palpando a escápula. Bom, esses dois ossos compõem a cintura escapular e aí você tem então o membro superior aqui através de uma articulação entre o húmero, o osso do húmero e a nossa escápula aqui. É isso que nós estamos vendo aqui, tá? Então aqui a gente tem a escápula, agora aqui numa vista posterior, fazendo articulação com o osso do húmero, tá? Então o osso do húmero ele vai compor o braço, a região do braço, né? Aqui numa vista anterior. Não vamos entrar em detalhes do relevo desses ossos, como eu falei para vocês. E no membro superior a gente vai ter então o húmero, tá bom? Articulado com o conjunto rádio, ulna, que formam o antebraço, tá bom? Então aqui nessa região é o braço, aqui nessa região é o antebraço. Aí nós temos principalmente o rádio, né, fazendo articulação com os ossos do carpo, que formam o punho, tá? E os ossos do carpo se articulam com ossos da mão. Aqui os ossos do metacarpo, tá? Então o metacarpo é essa região da mão, com exceção do polegar, né, que o polegar ele tem essa área do metacarpal, né, do metacarpo móvel, tá? Com exceção do polegar, os outros dedos, o metacarpo, os ossos do metacarpo são relativamente fixos, tá? Se movem muito pouco. Então seria a parte mais fixa da mão, tá? Menos móvel da mão. E então, articulado com os ossos do metacarpo, nós temos esses ossos chamados de falanges que vão formar os dedos. Esses sim bastante móveis, tá? Tá bom? Com bastante mobilidade. A gente tem, formando os dedos, a falange proximal, média e distal, isso para o segundo, terceiro, quarto, quinto dedos, com exceção do polegar, que a gente tem uma falange proximal e distal, não tem a média. Tá bom? Então o polegar é um pouco diferente nesse sentido. Então, bom, esse é o nosso membro superior. Agora eu estou indo para a cintura que faz conexão com o membro inferior, tá bom? Estou indo para o osso do quadril. Muito bem. Então, o osso do quadril ele é formado, né, por um conjunto de ossos, na verdade, é o ilho, o isquio e o pubis, né? O ilho é essa região bem grande, né, que é mais superior no osso do quadril. A região do púbica, que é essa daqui, formada pelo osso do pubis, que é mais anteriorizada, tá bom? Então você consegue palpar essa região púbica, aqui essa extremidade, com a sua mão, se você for na região aqui da virilha e procurar uma extremidade óssea, uma protuberância óssea, você certamente vai chegar nessa área aqui, tá? E existe o osso do isquio, que ele é posteriorizado, tá? Inclusive essa área aqui, especificamente aqui, tuberosidade do isquio, não precisa guardar esse nome, essa área é aquela área que você usa quando você senta apoiado no osso do quadril, não quando você senta e reclina, né? Mas quando você senta e fica com a coluna ereta, então essa parte do isquio é aquela parte óssea que toca a cadeira, tá bom?
Tudo bem, esse é o osso do quadril, ele é formado por três, aqui não parece, né? Porque esse daqui representa um osso do quadril de um indivíduo já adulto. O que acontece é o seguinte, no recém-nascido a gente vê claramente a separação entre esses três ossos, mas com o desenvolvimento pós-natal eles se fundem e se tornam um osso só, tá bom? Então aqui nós temos o osso do quadril, ele está se apresenta em par, né? É uma estrutura par. Então a gente tem aqui um osso do quadril aqui, outro osso do quadril aqui. Esses dois ossos do quadril estão articulados entre si através da sínfise púbica, uma articulação anteriorizada aqui, e também com o osso do sacro posteriormente. Tá? Então todo esse conjunto aqui é chamado de pelve óssea. Tá bom? Pelve óssea. Aqui mostramos, acho que é só um detalhe, não precisa, tal, mas aqui os três ossos que formam o quadril, representados por cores diferentes, é mais ou menos isso mesmo, né? Então, mas isso não é visível no osso adulto. No recém-nascido até a pré-adolescência é bem visível, depois vai ficando muito pouco visível e depois não mais. Existe uma diferença na pelve masculina e feminina, isso tem estreita relação com o fato da mulher fazer o parto, né? Ter a capacidade de fazer o parto, né? Então, o que acontece geralmente é que esse ângulo púbico aqui, na mulher, ele é mais obtuso, né? Tá? E no homem, ele é mais agudo. Certo? Então, essa angulação púbica, junto com as características da pelve, ela tende a ser mais larga na mulher, vão facilitar a passagem da criança no momento do parto aí, tá? Então, aqui a cintura pélvica, né? Fazendo então a conexão, o osso, aqui é o membro inferior, nós temos o osso do fêmur fazendo a conexão, a articulação aqui com o osso do quadril, né? Como eu falei para vocês. O fêmur é o maior osso do corpo, tá? Aí nós temos a patela, que é um osso que vai fazer uma conexão com o músculo quadríceps, que é o maior músculo que a gente tem também, que fica na região anterior da coxa. E a partir da patela, a inserção através de um ligamento até a tíbia, nessa região aqui, tá? Então a patela serve como intermediário aí na inserção do músculo quadríceps. Muito bem, então a gente tem fêmur, patela, aí nós temos aqui mais inferiormente, então o fêmur vai fazer uma articulação com a tíbia, esse osso grande aqui, que constitui, então aqui em cima a gente tem a coxa, né? Agora mais abaixo a gente vai ter a perna, então a perna está aqui. Tá? Então na perna a gente vai ter o conjunto tíbia-fíbula. A tíbia é muito maior, a sobrecarga mecânica que incide sobre a tíbia é quase 100%. A mínima passagem de carga, de peso, de estresse mecânico em cima da fíbula. Isso quando o indivíduo está caminhando ou parado, em pé. Tá? Tanto é que vocês, acho que isso é interessante vocês saberem, que para fazer enxerto ósseo, os cirurgiões usam muito a fíbula. Então, o cirurgião vem aqui, ele corta aqui e corta aqui. Tira toda essa parte aqui e ele usa para enxerto, em áreas que foram acometidas e tal. Aí você vai perguntar, nossa, mas dá para andar direito depois disso? Dá. Dá, a pessoa não sente nada,
Claro que tem a cirurgia, etc., recuperar da cirurgia, mas não há um comprometimento da marcha, nada disso. Só há problema se o indivíduo vai, por exemplo, fazer uma atividade física que tem salto. Aí é outra conversa, mas para as atividades normais de vida diária não tem um problema. Tá? Então, por isso que esse osso aqui é muito utilizado para enxertos. Tá bom, então aí o conjunto tibia e fíbula é isso. Aí a gente tem uma articulação do tornozelo, né? Que vai, então, é uma articulação complexa, você tem vários ossos articulados aqui, mas basicamente você tem ossos do tarso, que são correspondentes ao osso do carpo, que é na região do punho, né? Bom, e esses ossos do tarso vão se articular com o metatarso, né, que é correspondente aos ossos do metacarpo, tá? E, finalmente, esses ossos do metatarso vão se articular com as falanges, que formam os dedos do pé, aqui no caso, seguindo a mesma lógica dos dedos da mão, só que eles são muito menores e tal, tá bom? Então, os ossos, juntamente com as articulações, né, formam um sistema de alavancas que compõem a porção passiva do sistema locomotor. Então, passivo por quê? Porque a energia mecânica para fazer o movimento vem dos músculos, que também a gente vai ver numa aula mais para frente. Tá? Agora a gente entraria na parte de articulações. Eu vou terminar esse vídeo e vou fazer um outro para articulação que vai vir na sequência então. Tá bom? Eu vou parar esse vídeo e nós vamos começar um outro na sequência.